Louis Vuitton, Dior, Saint Laurent, Gucci, nomes que ressoam como sinônimos de luxo e exclusividade. Essas marcas, entre outras, compõem os pilares dos gigantes da indústria do luxo, LVMH e Kering, cuja influência é tão vasta quanto sua riqueza. Situados no epicentro do mercado global de luxo, esses conglomerados desempenham um papel fundamental na impressionante avaliação da indústria, que agora ultrapassa os 397 bilhões de dólares. Eles não apenas definem os padrões de excelência em moda, acessórios e artigos de luxo, mas também moldam os desejos e aspirações de consumidores em todo o mundo. Das passarelas às vitrines, das bolsas até os relógios de alta relojoaria, essas empresas, juntamente com algumas casas independentes, são os arquitetos dos produtos mais desejados e exclusivos do mundo. A magnitude dessa indústria é verdadeiramente monumental. Para dar uma perspectiva mais profunda, basta considerar o magnata por trás da LVMH, Bernard Arnault, cujo patrimônio líquido estimado em 200 bilhões de dólares o colocou consistentemente entre os mais ricos do mundo. Desde sua estreia na lista de bilionários da Forbes em 1997, Arnault tem sido uma figura central na cena do luxo, elevando ainda mais o status e a influência da LVMH. Em abril, por um breve momento, a LVMH até mesmo ultrapassou o magnata da tecnologia Elon Musk, reivindicando o título de pessoa mais rica do mundo. Este é apenas um exemplo do poder e da dinâmica em constante evolução dentro da indústria do luxo, onde a riqueza e a influência se entrelaçam em um cenário de glamour e prestígio. A clientela desses grandes conglomerados de luxo não é composta exclusivamente pela elite ou pela classe alta, como se poderia presumir. Surpreendentemente, é principalmente a classe média alta que sustenta o peso dessa avaliação colossal, de 397 bilhões de dólares. Jean-Jacques Guiony, diretor financeiro da LVMH, destacou ao Financial Times em julho: "Não vendemos a maioria dos produtos Louis Vuitton para pessoas ricas. É para pessoas que têm dinheiro e querem se mimar." Portanto, surge a pergunta: por que os ultra-ricos, a classe alta, não participam dessa indústria com a mesma intensidade que seus colegas de classe média? Por que eles se privam desses luxos oferecidos pela Louis Vuitton ou Saint Laurent? Por que o 1% não está se entregando ao luxo? Antes de responder a essas questões, é importante definir o que realmente constitui um produto de luxo. O processo de criação dessas peças é intrigante, quase como a formação do universo, com uma vida própria. Embora haja diversas definições sobre o que qualifica um produto como luxuoso, os critérios mais comuns geralmente se resumem a 3 elementos: um preço premium, que estabelece uma alta barreira de entrada, artesanato excepcional com atenção com os detalhes, e uma capacidade distinta de funcionar como um símbolo de status, denotando riqueza ou distinção específica. Todas as marcas de sucesso no mercado de luxo conseguem oferecer esses atributos de uma forma ou de outra. No entanto, existe uma complexa teia hierárquica em jogo. Começando com uma categorização básica em grupos financeiros, as maiores casas de luxo, aquelas que vêm à mente quando se pensa em luxo, se enquadram na categoria que podemos chamar de liga principal. Nessa liga estão incluídos exemplos como Louis Vuitton, Dior, Gucci e Chanel. No cenário global das marcas de luxo, um seleto grupo já alcançou ou está trilhando o caminho para atingir incríveis receitas anuais na casa dos bilhões de dólares. Entre elas, destaca-se a Louis Vuitton, uma joia na coroa da LVMH, que recentemente fez história ao ultrapassar a marca de 20 bilhões de dólares em receita anual, solidificando sua posição como a primeira marca de moda de luxo a atingir tal feito. Essas marcas não são apenas líderes em suas respectivas indústrias, mas também influenciam fortemente as tendências que vemos nas passarelas e nas ruas. Sua missão transcende simplesmente a criação de produtos luxuosos. Elas constantemente desafiam os limites da criatividade, buscando sempre inovar e surpreender. Além desse grupo de elite, existe uma categoria que podemos chamar de liga menor das casas de luxo. Aqui, a maioria das marcas de renome encontra seu lugar, embora haja uma grande variedade tanto em termos financeiros quanto criativos. Algumas dessas marcas são amplamente reconhecidas pelo público em geral,
enquanto outras permanecem mais obscuras, conhecidas apenas por entusiastas da moda e pela elite financeira. É um espectro onde se pode encontrar desde os nomes mais famosos até aqueles que desafiam a pronúncia, como Dolce & Gabbana. No espectro da liga menor das marcas de luxo, encontramos uma subdivisão onde as marcas mais proeminentes e financeiramente sólidas geram entre 2 e 5 bilhões de dólares em receita anual. Neste grupo destacam-se nomes como Celine, Saint Laurent, Armani e Balenciaga. Essa subdivisão reflete, de certa forma, a dinâmica da liga principal, pois, assim como muitas das marcas nessa categoria, algumas estão profundamente envolvidas em uma visão artística e vanguardista da moda, buscando ultrapassar fronteiras criativas. No entanto, há uma diferença marcante. Certas marcas priorizam a preservação de uma identidade tradicional, mantendo códigos de vestimenta específicos. A outra metade da liga menor é composta por marcas menos conhecidas pelo público em geral, mas ainda significativas dentro do cenário da moda de luxo. Essas marcas cultivam seu próprio nicho de consumidores e geralmente registram receitas anuais abaixo de 2 bilhões de dólares. Exemplos notáveis incluem Loro Piana, Brunello Cucinelli, Bottega Veneta e Loewe. A maioria das marcas discutidas aqui pertence à categoria de luxo discreto, um conceito que ganhará relevância adicional em nosso argumento. No entanto, é importante destacar que algumas marcas, como Bottega Veneta e Loewe, são frequentemente reconhecidas mais como casas artísticas do que como marcas tradicionais de luxo. Apesar dessa distinção, essas marcas ainda são associadas ao movimento do luxo discreto devido à natureza de seus produtos, que se alinham com os princípios desse estilo de vida. Ambas as marcas estão demonstrando ambições de expandir seu alcance para além de seu nicho atual e alcançar um faturamento de mais de 2 bilhões de dólares nos próximos anos, buscando reconhecimento em uma escala mais ampla. Um exemplo notável dessa transformação pode ser observado na trajetória da Celine. Sob a liderança de Hedi Slimane, a casa francesa evoluiu de uma marca relativamente nicho, com uma receita de 500 milhões de dólares, para uma potência global que agora gera mais de 2 bilhões de dólares em receita anualmente. Agora que analisamos essas categorias e tendências, podemos abordar a questão inicial. Por que o 1% não está canalizando seus investimentos para o setor de luxo? A complexidade da indústria de luxo se manifesta na maneira como os ricos abordam seus investimentos nesse mercado. Para a elite financeira, especialmente nos Estados Unidos e na Europa, a preferência por marcas da liga menor é evidente. Estamos falando da classe alta superior, cujas escolhas refletem uma tendência de evitar as marcas mais proeminentes da liga principal. Em vez disso, eles direcionam seus recursos para marcas selecionadas da liga menor, todas dentro do espectro do luxo discreto. O luxo discreto, um conceito estético na moda, desafia os padrões tradicionais associados à riqueza. É caracterizado pela discrição e moderação, evitando ostentação. Existem diferentes manifestações desse estilo, mas geralmente incluem características como a ausência de logotipos evidentes, uma paleta de cores sóbria ou neutra e designs sem extravagâncias. Ainda assim, há espaço para criatividade ao incorporar elementos ornamentais, acessórios e combinações de cores sofisticadas, como ouro e prata. Em essência, o luxo discreto eleva peças comuns para um nível de distinção que só é reconhecido por aqueles que estão familiarizados com seus códigos sutis. Mas por que essa distinção é tão valorizada pelo 1%? Isso remete ao conceito de valor de sinal, uma teoria elaborada pelo sociólogo francês Jean Baudrillard. Esse valor não se limita apenas ao preço do produto, mas também à sua capacidade de comunicar status e pertencimento a um círculo social exclusivo. É essa exclusividade e sutileza que tornam os produtos de luxo discreto tão desejáveis para os mais abastados. O valor de sinal, que explora os significados sociais, culturais e pessoais atribuídos a um item, é a força propulsora por trás da indústria de luxo. Essencialmente, é a essência da indústria moderna de luxo. Este valor é fundamental para entender por que marcas da liga menor, apesar de terem receitas anuais menores do que suas contrapartes da liga principal, podem ter um significado simbólico igual ou até superior. Essa dinâmica
é impulsionada por fatores como exclusividade, tradição e qualidade artesanal, que se integram à identidade da marca. Ao optar por uma estética mais discreta, o 1% adota um tipo de valor de sinal que sinaliza sua distinção em relação aos novos ricos, aqueles que adquiriram sua riqueza recentemente. Os novos ricos tendem a exibir sua riqueza de forma ostensiva e extravagante, enquanto o 1% prefere uma abordagem mais sóbria. Eles incorporam um estilo que sugere uma herança de riqueza estabelecida ao longo de várias gerações. Essa escolha estilística não é apenas uma questão de moda, mas reflete uma narrativa cultural mais ampla. Na cultura contemporânea, o dinheiro antigo é associado à tradição, refinamento e status social. Ele transmite uma sensação de pedigree e estabilidade. Por outro lado, o novo dinheiro é frequentemente vinculado a uma demonstração mais imediata e extravagante de riqueza, sem necessariamente as associações de tradição e status social que acompanham o dinheiro antigo. Assim, a preferência do 1% por uma estética discreta é mais do que uma simples escolha de moda. É uma declaração sobre identidade, status e pertencimento a um grupo social específico. Embora sejam membros da família LVMH, que controla praticamente todas as principais marcas de luxo do mundo, eles adotam uma abordagem simplista para o estilo, mesmo sendo considerados novo dinheiro, por sua riqueza não ser de gerações passadas. Isso evidencia dois pontos importantes. Primeiro, que a dinâmica entre velho dinheiro e novo dinheiro é mais uma questão de mentalidade do que uma questão literal. E segundo, que essas distinções rígidas não se aplicam completamente nos dias modernos. Cada vez mais, famílias e indivíduos ultra-ricos que seriam considerados novo dinheiro estão adotando características tradicionalmente associadas ao velho dinheiro. Voltando à questão em discussão, o 1% evita ostentar monogramas da Louis Vuitton em suas bolsas e não deseja estampas da Gucci em suas roupas. Eles fazem isso intencionalmente para transmitir que eles próprios representam a riqueza, em vez de apenas exibirem marcas renomadas. Como mencionado anteriormente, as marcas que atraem o 1% geralmente são encontradas na liga menor. Marcas como Brunello Cucinelli, Loro Piana, Ralph Lauren e Celine são exemplos perfeitos desse estilo de luxo discreto. É importante destacar que não são os super ricos que estão impulsionando as principais marcas da indústria da moda. Na verdade, muitos deles optam por ignorar deliberadamente os grandes designers e marcas. É a classe média alta que está sustentando o peso da indústria, valorizando a discrição e a qualidade em detrimento da ostentação. Durante a pandemia, enquanto muitas empresas enfrentavam desafios financeiros e até mesmo o risco de fechamento permanente, a indústria da moda estava em plena ascensão. As unidades de moda e artigos de couro da LVMH registraram um aumento significativo de 18% nas vendas durante o quarto trimestre de 2020. A Gucci, principal marca da Kering, alcançou receitas de 11 bilhões de dólares, um aumento de 31,2% em relação a 2020, superando os níveis pré-pandêmicos em 2021. A Richemont, outro conglomerado de luxo, também relatou vendas superiores a 6 bilhões de dólares no terceiro trimestre de 2021, um aumento de 38% em comparação com o trimestre de Natal de 2019, antes da pandemia. Em resumo, a indústria experimentou um boom sem precedentes. Quem estava liderando esse boom? A resposta é a classe média alta. Durante a pandemia, muitos membros dessa faixa socioeconômica aproveitaram suas economias adicionais e se entregaram a luxos. A sensação de incerteza sobre o futuro levou muitos a adotarem uma mentalidade de viver o momento, mesmo em meio a quarentenas e restrições. Isso resultou em um aumento significativo nos gastos, impulsionando ainda mais o setor de luxo. É importante lembrar das palavras de Jean-Jacques Guiony. A maioria dos itens de luxo das marcas da liga principal não é direcionada para as classes ultra-ricas, mas sim para as classes médias altas. Isso destaca como a classe média alta desempenhou um papel fundamental no sustento e no crescimento da indústria de luxo, especialmente durante períodos de incerteza econômica.
É verdade que as marcas da liga principal oferecem produtos exclusivos e sob medida projetados especificamente para o 1%, como alta costura e roupas feitas sob medida. No entanto, a maioria de suas ofertas é direcionada e comercializada para a classe média alta e novo rico. Embora esses produtos sejam caros, eles estão dentro do alcance financeiro dessa faixa socioeconômica. Dependendo exclusivamente das vendas para o 1%, não seria suficiente para atingir metas de faturamento de 10 bilhões de dólares. Quando as pessoas mencionam o 1% hoje em dia, muitas vezes estão se referindo ao 0,1%, uma parcela extremamente pequena da população mundial. Depender exclusivamente, ou principalmente, desse grupo demográfico para atingir metas de bilhões de dólares seria extremamente arriscado. Por outro lado, as classes médias são um mercado muito mais estável e expansivo. Estima-se que o grupo demográfico da classe média compreenda cerca de 350 milhões de pessoas, mais do que toda a população dos Estados Unidos. Homens e mulheres da classe média são os que compram aquelas bolsas de 3 mil dólares e gastam em peças das últimas coleções das semanas de moda. Eles têm a flexibilidade financeira para se permitir indulgências ocasionais sem comprometer sua saúde financeira geral. Esses consumidores são o pilar do mercado de moda moderno. Quando a classe média deseja se mimar com luxo, é na liga principal que eles procuram. Isso faz sentido quando consideramos que a maioria das pessoas, consciente ou inconscientemente, atribui grande importância ao valor de sinal associado com produtos de luxo. Apenas uma pequena porcentagem de consumidores compra luxo sem considerar o significado simbólico por trás do item. Para muitos, a capacidade de gastar com luxo é um símbolo de status e sucesso, e as marcas da liga principal são reconhecidas como fornecedoras desse tipo de prestígio. Então, mesmo para aqueles que não têm os meios financeiros para comprar consistentemente produtos de luxo, o desejo de aspirar a esse status e simbolismo ainda está presente. Ao invés de optar por uma abordagem de gastos extravagantes e frequentes, você escolhe investir em algumas peças selecionadas de luxo a cada intervalo de tempo, espaçando suas compras ao longo dos meses. Diante desse cenário, é mais provável que você se incline para um produto que ostente um preço elevado de forma evidente, em contraste com algo mais sutil, como uma bolsa sem logotipo, que apenas os conhecedores de um nicho específico reconheceriam. A probabilidade é que você seja atraído pela bolsa mais óbvia, pois é mais fácil justificar sua compra. E muito possivelmente, você já foi influenciado a apreciá-la de qualquer maneira. No caso deste produto desejado, há uma oportunidade de maximizar o desejo do consumidor. Quando se trata de luxo, e você questionou sobre isso, para mim, luxo reside na habilidade de criar esse desejo. É por isso que muitas das principais marcas de luxo se tornam menos atrativas para as elites que buscam exclusividade. Elas tendem a preferir marcas mais discretas. No entanto, para os conglomerados que as controlam, o resultado é o mesmo. Seu valor de mercado e receita continuam a crescer, muitas vezes com outras marcas em seu portfólio que atendem tanto os super ricos quanto a classe média. No entanto, é importante lembrar que essa observação foi feita durante a pandemia, um período marcado por um crescimento excepcional e recordes na indústria. A situação atual não é tão otimista quanto antes. A indústria da moda, em praticamente todos os aspectos, tem enfrentado dificuldades para se ajustar ao mundo pós-pandemia. Embora ainda gere bilhões, a indústria diminuiu consideravelmente no último ano, com a LVMH registrando um crescimento orgânico de receita abaixo do esperado, de 9%, e sendo superada pela fabricante de medicamentos Novo Nordisk como a empresa mais valiosa da Europa. Marcas de alto escalão, como a Gucci, têm enfrentado desafios públicos, com as vendas orgânicas da marca caindo 7% no terceiro trimestre de 2023, um declínio pior do que os 6,2% esperados pelos analistas. A marca até nomeou um novo diretor criativo, Sabato de Sarno, cuja abordagem mais conservadora para a Gucci foi observada por críticos em contraste com seu antecessor, Alessandro Michele. Marcas criativas de nível intermediário, como Saint Laurent e Balenciaga, também têm enfrentado a nova realidade, com ambas reportando algum nível de queda nas vendas este ano.
Mas por que isso está acontecendo? Por que uma indústria que estava em alta durante a pandemia de repente começou a desacelerar quando emergimos da crise? A resposta é simples. O 1% ainda está gastando, enquanto as classes médias não. As populações de classe média começaram a reduzir os gastos com produtos de luxo, optando por economizar mais e limitar os gastos com itens não essenciais. Além disso, estão adiando grandes compras, como casas e carros, direcionando mais dinheiro para as economias devido ao aumento da inflação e à crise global de custo de vida. A Bloomberg relata que essa mudança de comportamento está ocorrendo em escala global, afetando a China, os Estados Unidos e a Europa. Todos mercados massivos para a indústria de luxo. Essa tendência explica os declínios e os desempenhos insatisfatórios vistos nas marcas de alto escalão que dependem dos gastos da classe média. No entanto, como você já deve ter percebido, as marcas que não estão sofrendo com desempenho abaixo do esperado são predominantemente da categoria inferior da Liga Menor. Nomes como Brunello Cucinelli, Hermenegildo Zegna, Loro Piana e Loewe não apenas mantiveram sua posição, mas algumas delas até reportaram ganhos recordes. Por exemplo, Brunello Cucinelli registrou um impressionante aumento de 27,5% na receita durante o segundo trimestre de 2023 e revisou suas previsões de receita para cima pela terceira vez no ano passado devido a esse crescimento significativo. Essas marcas continuam a atrair a população bilionária, que não se vê afetada por preocupações com inflação ou custo de vida, mantendo-as à tona enquanto suas concorrentes de categoria superior lutam para se adaptar. Além das marcas da Liga Menor atrair o 1%, também há algumas anomalias da Liga Principal, prosperando na paisagem pós-pandemia. Um exemplo é a marca de luxo francesa Hermès. Apesar de ser inegavelmente uma gigante da Liga Principal, a empresa alcançou um sucesso financeiro excepcional, gerando 12 bilhões de dólares em receita anual no último ano. Sua capacidade de manter um certo nível de exclusividade confere um valor de sinal que é difícil de encontrar na maioria das marcas de moda de alto escalão, lembrando muitas vezes as marcas de nicho da Liga Menor. Com tudo isso dito, o conceito de luxo discreto parece estar evoluindo. Referências a luxo discreto, dinheiro antigo, riqueza discreta e outras variações têm se tornado mais comuns em vídeos do TikTok, posts no Instagram e discussões gerais. Esse aumento de interesse tem levado pessoas de todas as demografias a tentarem emular esse estilo. Seja a pequena minoria da classe média alta que ainda se permite esporadicamente o luxo, optando por marcas mais de nicho, ou a população mais ampla que busca imitações de moda rápida na esperança de refletir o estilo do 1%. Lembra quando mencionei que Brunello Cucinelli e algumas outras marcas da Liga Menor estavam alcançando vendas recordes? Isso ocorre porque alguns na classe média, dispostos a arriscar e se mimar, podem estar mudando suas preferências para esse novo valor de sinal. Não podemos deixar de nos perguntar: será apenas uma questão de tempo antes de testemunharmos uma resistência a esse estilo entre os super ricos? Eles poderiam abandonar o minimalismo por algo mais dramático em reação ao estilo anteriormente discreto, que já não mantém sua compostura silenciosa? Somente o tempo revelará as respostas para essas questões. E com isso, chegamos ao fim de mais um vídeo explorando as nuances e evoluções do mundo da moda pós-pandemia. Espero que você tenha encontrado insights valiosos sobre as mudanças nos padrões de consumo e as tendências emergentes no luxo discreto. Fique ligado para mais atualizações e análises sobre esse fascinante universo. Não se esqueça de deixar seu comentário abaixo compartilhando suas opiniões e experiências. Até a próxima!